Olá, amantes do mistério. Hoje falarei de mais uma anomalia da Fundação SCP, e essa anomalia é gigantesca. Mas deixando de enrolação, vamos começar. Bom, primeiro vou falar de quem é SCP-169 e depois vou lhe falar do poder de destruição dele. SCP-169 é suposto como sendo um artrópode marinho de tamanho enorme, conhecido como Leviatã por gerações de marinheiros. Antes presumido como mito, SCP-169 foi detectado em uma data não revelada pela Força-Tarefa Móvel Gama-6 durante uma investigação de atividade paranormal em torno do arquipélago com nome não revelado. Durante a investigação, um doutor descobriu que o arquipélago se moveu a pelo menos 3 quilômetros de seu local original, embora inicialmente o doutor acreditava que esse movimento era devido à deriva continental rápida. Uma missão de reconhecimento realizada pela USS revelou no arquipélago relevos nas rochas, como placas que cobrem uma massa orgânica enorme. A fundação foi trazida imediatamente para começar um gerenciamento de ameaças. E bom, sabe o porquê ele recebe esse nome, Leviatã? Bom, é por causa do seu tamanho, que é um tamanho bem pequeno, só entre uns 2.000 a 8.000 quilômetros. Sim, não é 2.000 metros e 8.000 metros, não, é quilômetros. Ou seja, ele é maior que o Brasil e pode ser do tamanho da Rússia, o maior país do mundo. Bom, existia um arquipélago que tinha uma cidade nele. Bom, a fundação teve que evacuar a cidade inteira. Disseram que a qualquer momento podia acontecer um tsunami, mas é claro que não era verdade. Bom, a verdade era que o arquipélago fazia parte das costas do Leviatã. Isso serve para você ver o tamanho dessa criatura, que até esse momento é a maior criatura dentro da Terra. E seria quase impossível ter outro Leviatã, porque se tivesse já teríamos achado esse outro. Bom, caso isso não seja o bastante, essa besta pode estar viva desde a época paleozoica, ou seja, numa época onde as criaturas ainda estavam se adaptando ao mundo terrestre. Então ele pode ter mais de 500 bilhões de anos, ou seja, essa coisa está aí desde muito tempo. Agora eu vou lhes dizer algumas coisas que esse ser pode causar. Bom, hoje em dia ele se encontra dormindo, mas se ele acordasse, aconteceria as seguintes coisas. Bom, quando ele acordasse, ele ia se mover, e qualquer movimento dele pode causar um terremoto de magnitude 5. E sabe o que veio depois de um terremoto? Exatamente, um tsunami. Depois dos terremotos viria os tsunamis, podendo alcançar mais de 50 metros. Isso seria no mundo todo, porque ele deve ser tão pesado que moveria as placas tectônicas, ou seja, tudo ia virar uma grande bagunça. As forças armadas até tentariam fazer alguma coisa, mas não adiantaria. A única coisa que sobraria seria rezar para tudo acabar. E o que vai te assustar vai ser o que eu vou te dizer agora. Isso tudo aconteceu antes mesmo dele sair da água. E bom, se tudo isso aconteceu enquanto ele estava na água, imagina na terra firme. Bom, até esse momento, SCP-169 está dormindo e reze para continuar assim. E também, quando eu disse que ele era único, eu possivelmente posso ter errado. Sim, porque até hoje só foi explorado cerca de 10% do oceano. Então sabe-se lá o que tem lá embaixo. E talvez essa criatura possa ter colocado ovos. Mas até agora nada foi confirmado. Mas ainda tem chances. Bom, depois de tudo isso, eu acho que você deve estar com medo do oceano. Porque, bom, depois de ter visto tudo isso aqui, eu aposto que você deve ter ficado com pelo menos um pouquinho de medo. Bom, se você tem medo dos oceanos, talvez você tenha talassofobia, que é um assunto que eu trago logo em breve. Mas enfim, tem uma coisa que você sempre deve temer, que é o mar. Por isso, nunca subestime o poder do mar.